tudo isso que a gente conhece, né, que a gente já tem essa ideia, até agora é inespecífico. Neuroimagem é inespecífico, biomarcador periférico é inespecífico, para dar diagnóstico, por exemplo. Né? A gente conhece os mecanismos, sabe, mas eles estão todos implicados. E a brincadeira aqui é assim, de qual doença eu estou falando aqui? Pelo menos eu podia falar de umas 5. Vocês poderiam ter falado de dependência química, depressão, a própria ansiedade. Qual a especificidade que a gente tem dentro dos nossos mecanismos biológicos para cada um dos transtornos? Eu estou falando agora no sentido... Há alguma especificidade, né? Isso é importante. Assim, há alguma especificidade. Mas o quanto a gente consegue transformar isso na prática clínica? Aqui, por exemplo, está desatualizado, porque saiu novo, mas daí eu começo a ler, isso é um guideline de psiquiatria para tratamento adjunto de primeira linha, que basicamente você tinha, né? Na época, assim, as primeiras opções de primeira linha e as 3 primeiras e as segundas opções de segunda linha, todos eram antipsicóticos. Isso é o tratamento de depressão. Qual, de fato, será que é essa especificidade que o diagnóstico que a gente faz traz para o impacto clínico do nosso tratamento? O prognóstico, eu tenho certeza absoluta que, quando eu faço um diagnóstico, eu acerto o prognóstico. E aí vem um pouco do que eu mostrei no meu primeiro slide, que é o viés do clínico, o Bergson's bias. Se eu estou num hospital terciário, a chance de eu ver um paciente com as características que eu espero, da onde foi desenvolvida e descrita essa síndrome, é muito maior. E a chance de eu imprimir na minha cabeça o diagnóstico e o prognóstico que eu espero, dado aquele diagnóstico que eu dei, é muito maior. O que acontece se eu mudo a perspectiva e saio da cabeça do clínico e vou bater na porta dessa pessoa a cada 5 anos para perguntar assim, e fazer um skid a cada 5 anos de uma população de uma cidade inteira? Acontece isso. O que dá para entender desse quadro aqui? Cada cor diferente aqui é um tipo, né, internalizante, doenças, né, emocionais, depressão, ansiedade. Externalizante, TDAH, conduta, personalidade antissocial. E thought disorders é toque e esquizofrenia. É essa bagunça, não dá para entender nada. Porque a estabilidade do diagnóstico ela não existe se você vai para uma amostra populacional. Se você tira esse viés, que é o que faz sentido para você, que é o seu prontuário. Então, qual é a nossa perspectiva, né? Primeiro que você tem essa lógica que é dimensional. Só que isso tem um grande problema. O Ardoc traz essa perspectiva também, né? Vamos resolver tudo com dimensão. As minhas decisões clínicas continuam sendo categoriais. Eu medico ou não medico? Eu dou antipsicótico ou antidepressivo? Vai de terapia ou eu vou medicar já? Então, nesse sentido, que a gente continua tendo um problema, que a gente precisa de categorias, ou a gente precisa de ajuda para tomada de decisões categoriais. A outra perspectiva é que de 0 a 15 anos já tinha 39% fechando o critério, e aqui o que eles encontraram é que 75% dos transtornos mentais aqui, do adulto, já começavam antes dos 24. E a gente replicou isso aqui, e hoje está sendo replicado cada vez mais dessa corte, que os transtornos geralmente começam cedo. E o que acontece quando eu estou na consulta aos 26, eu estou vendo uma foto que eu posso estar vendo ansiedade. Ou se eu recruto esse paciente para um estudo de GWAS, de genética da ansiedade. Só que daí aos 32 a genética dele não mudou. Ele abriu um quadro de esquizofrenia. Então, é daqui que vem o ruído da nossa medida biológica. Eu vou fazer um estudo aqui, ó, com 21 nos pacientes deprimidos. Tá? Eu recrutei, são deprimidos de verdade. Eu vou fazer a neuroimagem deles. Mas eu não levei em consideração que ele teve um transtorno de ansiedade aos 18. E olha a confusão que essas coisas têm. Então, essa certeza da prognóstico, ela cabe muito mais para a minha certeza dentro do meu consultório. Essa estabilidade está na nossa cabeça. E, basicamente, o que a gente vai fazendo, então, já que a gente vai adaptando o tratamento de acordo com a necessidade daquele momento e o impacto que aquilo está causando. Uma das propostas, então, para solucionar isso é o estadiamento. Vamos esquecer o diagnóstico e vamos só tentar entender aonde essa pessoa está num sentido de risco e impacto. Particularmente, o quanto os sintomas que ela tem hoje, independentemente do tipo de sintoma, impactam a vida e trazem risco para gerar mais impacto. Estadiamentos desse tipo já acontecem na medicina e mudaram a medicina, revolucionaram a medicina, promoveram prevenção em várias áreas da medicina e, inclusive, a adaptação de check-ups, que você pode, sim, de fato, agir anteriormente ao problema ser desenvolvido. Isso, na psiquiatria, começa de uma forma pioneira com a esquizofrenia, que é o quadro psicótico. E a gente foi lá, com a ajuda do Ari, do Jair, do Rodrigo, a gente montou, há 15 anos atrás, quando a gente viu isso, os primeiros artigos disso saindo em 2003, vamos montar um
um ambulatório de jovens em risco para transtorno psicótico. Basicamente, você pega gente jovem que tem algum tipo de sintoma psicótico frustro que não fecha critério ainda para um transtorno psicótico. E a gente tinha uma premissa desse tipo, olha, ele até pode fazer depressão, tal, mas em algum momento ele quebra, faz o primeiro episódio psicótico e aí é psicose, queda de funcionamento. Mas continuávamos com essa perspectiva. E a gente trabalhou 10 anos numa clínica tentando recrutar pessoas em risco para a psicose. De 50 e poucos casos que a gente conseguiu seguir, 3 converteram para a psicose, que são as últimas porcentagens, taxas de conversão, que é o que a gente está vendo. Mas a maior parte deles tinha algum transtorno grave, tinha um impacto funcional, e muitos deles do nível do impacto funcional de uma psicose. O campo começou a olhar para isso aqui e falar assim, que a gente está replicando, né, essa confiança exagerada em cima do diagnóstico quando está tentando olhar para trás no risco. O que a gente tem que fazer? Assumir que, quando eu estou numa fase precoce, o meu risco ele é pluripotente. Eu não sei o que vai acontecer. E, tipicamente, a gente que trabalha com jovem, 10 a 25, né, 10 a 30, ou mesmo em casos iniciais, isso é interessante, do próprio adulto, o que você vai ver é que você tem inespecificidade. Você tem algum sofrimento e sintomas de vários tipos aqui, ó, né? Então, por exemplo, cada cor, vamos pensar assim, é um sintoma, uso de substância com um pouquinho de sintoma depressivo, com um pouquinho de sintoma de ansiedade e uma crise de pânico. Só na evolução que você vai conseguindo especificidade. Só que você tem que agir aqui em cima, né? Mas se você espera a especificidade aqui em cima, você perde a oportunidade. E, no limite, pessoal, o que a gente faz na prática? Essa que para mim, quando eu olho para isso aqui, o que a gente dá quando tem esses sintomas inespecíficos de ansiedade e depressão? Tipicamente, né? Antidepressivo. Que trata a ansiedade, diga-se de passagem, né? Aí, conforme a coisa vai, os tratamentos também aí sim vão ficando mais específicos. Mas daí é que a gente tem que assumir que a gente vai começar a lidar com pessoas que, na verdade, são 1B. Eu vou perder aquele instrumento diagnóstico para lidar e tratar e categorizar essa pessoa. Eu vou focar na perspectiva de que ele não evoluiu ainda e que eu quero evitar que ele evolua para um estágio que a gente chama de 2+. A gente pegou esse conceito e, num estudo que a gente tem aqui, tentou avaliar essa lógica de fazer vários critérios de risco, mas começando com depressão e bipolar. O que a gente consegue se a gente mistura os dois e aplica esses critérios para jovens? Nessa corte, que é um estudo que a gente tem, que já tem mais de 15 anos, e que a gente segue assim, 2 mil hoje jovens adultos, que eram crianças em 2010, que a gente consegue ver que dá para operacionalizar critérios de risco, dá para você classificar essas pessoas, uma grande parte deles não vai entrar, né, no critério, ele não vai ser estadiado num critério de risco. Não tem sintoma, não tem história familiar, ele está fora desse critério de risco. A gente entendeu isso como uma forma conservadora de não sair categorizando todo mundo. Mas vários têm história familiar sem sintoma. Sintomas muito leves, estágio 1A. Alguns têm sintomas já mais específicos, se agregando em síndromes de humor. E aí a minoria vai ter aquilo que a gente chamou das síndromes mais específicas. Aqui, no verde, eu estou falando de jovens de 15 anos, aqui eu estou falando de jovens de 18 anos. O que acontece? Por que aqui é maior? Nós estamos estudando e entendendo isso, né? Porque tem uma taxa de conversão muito alta de casos de depressão de 15 para 18 anos. Bipolar ainda não começou a converter. A grande maioria aqui é porque você começa a ter casos mais graves de depressão mesmo. Então, a gente está validando isso, por exemplo, no sentido de que esses mais graves já procuram mais tratamento, mas os que estão ainda pré-subthreshold, né, pré-clínico, eles já procuram mais tratamento que as pessoas que não estão classificadas nesse nosso sistema. Ou seja, eles já estão custando para o sistema. E o sistema está lidando com esses casos de que jeito? Porque é difícil fazer diagnóstico, é aquela confusão que eu estou dizendo. Eles já têm impacto, olha que bonitinho aqui a coisa do grau de funcionalidade, do impacto na funcionalidade, veja como se dá de uma forma da dose, né? Conforme você vai avançando, você vai tendo mais impacto funcional, validando a ideia do modelo. No modelo, a gente não usa funcionalidade, é só sintoma. Aqui, mostrando que 1B já tem mais nem com 18 anos, menos escola ou menos treinamento profissional do que quem não entrou no modelo. Então, esses jovens que já não têm o diagnóstico ainda, porque um dos critérios era não ter um diagnóstico ou um diagnóstico de depressão caracterizado por uma depressão importante, com um impacto importante na vida, eles já apresentam mais índice de nem
que é um marcador funcional super importante para a gente que trabalha com jovem, do que quem não entrou nesse nosso modelo. O que a gente faz, então? Talvez realmente essa seja a solução seja transdiagnóstica. Esse é um gráfico mostrando que o que a gente vê é uma probabilidade condicionada, mais ou menos da regra dos 3. Desses que estão em risco, em 3 anos, 30%, né, vai evoluir para um quadro. E são esses aqui que eu quero entender melhor, e que eu quero intervir mais, e que eu quero dar mais intervenção, quero acompanhar mais de perto. Mas eu sei também que remitem. Então, aquela perspectiva, né, a pessoa apresentou lá sintomas subsindrômicos de mania, vários vão remitir. A gente tem avançado isso para tentar transformar isso em uma prática, numa ciência prática, mas o que a gente conseguiu avançar hoje, no sentido de implementação, é o conceito que tem como base muito do trabalho desse professor da Austrália, que é o Ian Hick, que é um conceito de check-up de saúde mental. A ideia de pegar esses jovens, fazer uma avaliação ampla, né? Então, essa é uma startup que a gente foi financiado pela FAPESP. A gente está agora buscando o segundo round de financiamento pela FAPESP, em que a gente provou o conceito de que era possível estagiar esses jovens, entendendo inicialmente, né, qual é o nível de atenção e cuidado, porque, no limite, o que a gente quer? A partir do estágio, eu posso indicar aplicativo de regularidade do sono, diminuir tela. Aí, conforme vai, eu preciso aqui de intervenção de baixa intensidade. Intensidade moderada, talvez aqui já o psiquiatra, a psicoterapia, a psiquiatria. CAPS faz mais sentido do que eu esperar ter certeza do diagnóstico. Porque eu estou trabalhando aqui em evitar queda de funcionalidade, que muitas vezes é, de fato, o principal marcador. Tem um tablet aí? O marcador que importa na prática.